Como despertar com força, domine sua mente todas as manhãs. Você já acordou sentindo-se sem forças, com a mente cansada e o coração apagado antes mesmo de o dia começar? Você não está sozinho, mas deixe-me te dizer uma coisa. A forma como você começa sua manhã determina como terminará o seu dia. Não é coincidência que as pessoas mentalmente mais fortes iniciem o dia com pensamentos poderosos, uma atitude firme e uma decisão inabalável. Elas dominam a própria mente antes que o mundo tente dominá-las. Este vídeo não é apenas para ouvir, é para sentir. É para que cada palavra desperte dentro de você essa energia adormecida, essa voz que te lembra que você pode, que você merece, que nada e ninguém tem poder sobre você. Hoje, você vai transformar o seu despertar em um ritual de força, calma e foco. Então pare tudo por um momento, respire profundamente e fique até o final. Porque se você ouvir isso com o coração aberto todas as manhãs, não apenas o seu dia mudará, a sua vida mudará. Este é o início da sua nova versão e ela começa agora. Antes de começar este vídeo, quero que faça algo muito importante. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com convicção: hoje desperto com força, sou estoico. Escreva não apenas com as mãos, mas com a mente e com o coração. Porque quando você declara algo em voz alta, ou deixa registrado, você não apenas diz, você programa isso dentro de si. Essa frase será sua âncora mental, seu lembrete diário de que tem o poder de decidir como enfrentar o dia. Cada palavra que você escrever ficará gravada no seu subconsciente como uma ordem, manter-se forte, focado e sereno diante de tudo o que vier. Meditação. Talvez você não esteja se curando porque está tentando ser quem era antes. Talvez você não esteja se curando porque continua tentando ser quem era antes, sem perceber que essa versão de você já não existe. O que você sente não é uma perda, é uma transformação. Você está deixando para trás uma fase que cumpriu seu propósito para dar espaço a uma versão nova, mais forte, mais consciente, mais autêntica. Mas essa transição dói, porque a mente se apega ao que conhece, mesmo quando isso já não lhe pertence. Você quer voltar a sentir como antes, pensar como antes, amar como antes, mas o passado não tem mais espaço em quem você está se tornando. Cada ferida que você viveu não foi um castigo, foi um nascimento. O que você perdeu estava te preparando para o que está prestes a conquistar. Pare de olhar para trás tentando reencontrar o você de antes, porque essa pessoa não seria capaz de sustentar a vida que você está destinado a viver agora. Você não precisa reconstruir o que quebrou, precisa construir algo novo sobre o que aprendeu. A cura não chega quando tudo volta a ser igual, mas quando você aceita que tudo mudou. Seu corpo muda, sua mente evolui e sua alma amadurece. Aquilo que você acreditava que te definia já não serve mais, e está tudo bem. Você está crescendo e o crescimento nem sempre é confortável. Às vezes, envolve deixar ir partes de si que você amava, relações que já não se encaixam ou sonhos que já não te representam. Não resista a essa metamorfose. Não se trata de se perder, mas de se reencontrar em um nível mais profundo. A vida não está tirando nada de você, está te lapidando para te revelar. Pense em tudo o que já superou. Antes, algo pequeno podia te derrubar, e hoje você ainda está aqui. Isso não é acaso, é prova da sua evolução. Você desenvolveu uma força que nem sabia que possuía. Talvez ainda doa, talvez ainda sinta saudade, mas isso não significa que está regredindo, significa que está se curando. A saudade é apenas o eco do que você foi, não o caminho para onde está indo. Pare de se perguntar quando voltará a ser como antes. Você não vai, e isso é uma bênção.
Agora, você é alguém com mais consciência, mais calma e mais clareza. O que te feriu, te ensinou. O que você perdeu, te fez olhar para dentro. Agradeça aquela versão antiga por ter te trazido até aqui, mas deixe-a ir com amor. Não dá para caminhar para frente olhando constantemente para trás. Faça algo que simbolize seu renascimento. Pode ser mudar um hábito, iniciar uma nova atividade ou simplesmente fazer uma promessa a si mesmo, viver a partir da aceitação. Escreva o que aprendeu com a dor e como isso te transformou, não para reviver o sofrimento, mas para se lembrar de que sobreviveu. E você não apenas sobreviveu, cresceu. Haverá dias em que sentirá falta do seu passado, e isso é normal. Mas quando olhar para trás, que seja para agradecer, não para voltar. Cada experiência difícil te moldou, te preparou, te deu profundidade. Não tente apagar o que viveu. Integre. Essa é a verdadeira cura, transformar suas feridas em sabedoria. Pare de se comparar com sua versão anterior e comece a honrar a pessoa em que está se tornando. Você é diferente, e isso não significa que se perdeu, significa que renasceu. Você já não é quem era, e isso quer dizer que a vida está cumprindo seu propósito, te transformar. O processo não é linear, e às vezes parece que você está retrocedendo, mas não está. Cada passo que você dá, mesmo os menores, te aproxima da plenitude. A cura não é voltar a ser o que foi, é abraçar o que está sendo. Então solte o desejo de reconstruir o antigo você e permita que o novo nasça livre, sem medo e sem culpa. A pessoa que você era já cumpriu sua missão. Agora é hora de abrir espaço para quem você está destinado a ser. Você não está se perdendo, está se encontrando. Deixe o novo você nascer. Abrace sua evolução. Cure-se com coragem. E viva com a certeza de que está exatamente onde precisa estar. Meditação 2. Sempre haverá alguém que não veja seu valor, não deixe que esse alguém seja você. Sempre haverá alguém que não consiga ver o seu valor, que não compreenda o que você oferece, quem você é ou o que representa. Mas o verdadeiro perigo não está em eles não verem, e sim em você começar a duvidar. Não deixe que a cegueira dos outros se torne o seu espelho. Não permita que a falta de reconhecimento alheio apague a luz que existe dentro de você. A opinião dos outros não define o seu valor, apenas reflete a capacidade ou a incapacidade deles de enxergá-lo. Você não precisa convencer ninguém do quanto vale, só precisa se lembrar disso todos os dias. Haverá momentos em que você fará tudo certo e mesmo assim, não será suficiente para alguém. Não porque te falte algo, mas porque essa pessoa não tem a visão necessária para apreciar o que você tem. Nem todos estão prontos para reconhecer a autenticidade, a profundidade ou a bondade genuína. E tudo bem, você não está aqui para ser compreendido por todos, está aqui para ser fiel a si mesmo. Quando busca validação externa, entrega o seu poder. Quando reconhece seu valor por dentro, torna-se inabalável. A vida constantemente colocará diante de você pessoas que não te valorizam, que te subestimam ou até tentam te fazer sentir menor. Não lute contra isso. Você não precisa provar seu valor, precisa vivê-lo. Em vez de gastar energia tentando convencer os outros de quem você é, concentre-se em fortalecer a sua confiança. Escreva tudo o que já superou, os objetivos que conquistou, as vezes em que se levantou após cair. Essa é a verdadeira prova do seu valor, não as palavras alheias, mas seus atos, sua história, seu crescimento. Às vezes, quem menos vê o seu valor é você mesmo, aquela voz interna que te critica, que minimiza suas conquistas, que repete o que os outros te fizeram acreditar. É hora de silenciá-la. Fale consigo com o mesmo amor que você teria ao apoiar alguém que ama. Não se castigue por não ser perfeito. Reconheça-se por ser constante.
Você é humano, mas também é forte, capaz e valioso. Comece a se tratar com o respeito que espera dos outros. Quando muda a forma como fala consigo mesmo, muda a forma como o mundo te trata. Estabeleça limites com quem não te valoriza, não por ódio, mas por amor próprio. Você não é obrigado a permanecer onde não é respeitado, nem a dar explicações por se afastar. Aprender a dizer não é uma forma de amor a si mesmo. Cada vez que você permanece em um lugar onde te fazem sentir pequeno, reforça a ideia de que merece menos. Mas cada vez que se escolhe, que se afasta do que te fere, reafirma o seu valor. Não é orgulho, é dignidade. Cerque-se de pessoas que realmente te veem, que reconhecem sua essência, que celebram suas vitórias e te impulsionam quando for preciso. A energia que te cerca influencia diretamente como você se sente consigo mesmo. Busque ambientes onde possa crescer, onde ser você não seja um risco, mas uma bênção. Você não precisa de multidão, precisa de sinceridade. Um pequeno círculo que valoriza sua autenticidade vale mais do que 100 pessoas que apenas aplaudem sua aparência. Lembre-se, quando alguém não valoriza o que você é, não está te rejeitando, e está rejeitando o que não consegue compreender. Não se diminua para caber. Não apague sua luz para não incomodar. O mundo precisa do seu brilho, mesmo que alguns escolham viver na sombra. O seu valor não depende do reconhecimento, depende da sua convicção. Olhe-se no espelho e diga: sou valioso. Não preciso que ninguém me confirme isso. Repita até sentir, até que cada célula do seu corpo acredite. Não há poder maior do que o de uma pessoa que sabe o que vale e não aceita menos. Você é um tesouro único. Nunca permita que a dúvida apague o seu brilho. As pessoas que precisam te ver, te verão. As que não simplesmente não estão no seu nível de consciência. Viva com a certeza do seu valor e faça o mundo percebê-lo, não porque você o grita, mas porque o irradia. Meditação 3. Não permita que a negatividade dos outros contamine sua energia. Há pessoas que, sem perceber, carregam emoções densas, pensamentos pessimistas e queixas constantes e acabam espalhando esse peso sobre quem está por perto. Mas você não precisa carregar isso. Você não é obrigado a absorver a escuridão alheia, nem a deixar que o caos dos outros se torne o seu. Sua energia é o seu espaço mais sagrado, e protegê-la não é egoísmo, é uma forma profunda de amor próprio. Todos os dias você está exposto a opiniões, críticas, atitudes negativas e ambientes cheios de frustração. Se não aprender a filtrar o que deixa entrar, acabará exausto, confuso e sentindo emoções que nem são suas. A mente, assim como uma esponja, absorve o que mais a rodeia. Se você se cerca de negatividade, aos poucos começa a pensar, sentir e agir da mesma forma. Mas se escolhe conscientemente a calma, o silêncio e a distância diante do que é tóxico, preserva o seu poder interior. Seu bem-estar não pode depender do estado emocional dos outros. Existem pessoas que vivem presas ao drama, que se alimentam do conflito ou simplesmente não sabem lidar com a própria dor. Não as julgue, mas também não se afunde com elas. Ajudar não significa absorver. Ouvir não significa permitir que te contaminem com o desânimo. Você tem o direito de estabelecer limites, de se retirar com respeito e de priorizar a sua paz mental. Não precisa dar explicações por escolher cuidar da sua energia. Quando sentir que alguém está te drenando, faça uma pausa interna. Pergunte a si mesmo: isso me pertence ou pertence a outra pessoa? Se a resposta for que não é seu, solte. Não leve para o lado pessoal. Nem todo comentário, gesto ou atitude merece uma reação. Às vezes, o silêncio é o melhor filtro contra a negatividade. Quanto menos você alimenta esse tipo de energia, menos poder ela tem sobre você. Lembre-se de uma coisa:
O que os outros dizem ou fazem é um reflexo deles, não de você. Se alguém te critica, te ignora ou tenta te diminuir, não está falando sobre o seu valor, e sim sobre o estado interior dessa pessoa. Não tome como ofensa o que, na verdade, é uma confissão disfarçada. As pessoas projetam sua dor, medo ou insegurança sobre quem brilha com mais força. Então, se a sua luz incomoda alguém, não a apague, proteja-a. Cuide do seu entorno com consciência. Cerque-se de pessoas que te inspirem, que falem sobre crescimento, ideias e soluções, não sobre problemas. A energia de quem te cerca influencia mais do que você imagina. Você não precisa de pessoas perfeitas, mas sim de pessoas que queiram evoluir. É isso que mantém sua mente e seu coração em equilíbrio. Sempre que sentir que a negatividade tenta se infiltrar, lembre-se de que você tem o poder de escolher. Respire fundo, imagine uma barreira de luz te envolvendo e diga a si mesmo: minha energia é minha para proteger. Repita essa frase até que ela se torne uma armadura invisível. Ninguém pode tirar sua paz sem o seu consentimento. A energia que você projeta é o reflexo do que permite dentro de si. Se cuida dos seus pensamentos, emoções e limites, sua energia se torna impenetrável. Você aprenderá a olhar os problemas sem se destruir, a ouvir críticas sem absorvê-las e a conviver com o ruído do mundo sem perder o silêncio interior. Você não precisa responder a tudo, nem provar nada. Às vezes, o ato mais poderoso é simplesmente manter a calma, sorrir e seguir em frente. Quem sabe proteger a própria energia não precisa se impor, apenas brilha, e essa luz é suficiente para transformar o ambiente ao redor sem perder o equilíbrio. Sua energia é um tesouro sagrado. Não a entregue a quem não sabe cuidar dela. Não permita que palavras, pessimismo ou atitudes alheias manchem a sua clareza. Mantenha-se firme, respire fundo e lembre-se: a paz não se encontra fora, ela se constrói dentro. Proteja-a como o bem mais precioso que tem e verá a luz que nasce em você iluminar tudo ao seu redor. Meditação 4. A vida é curta demais para vivê-la sem conexões autênticas. A vida é curta demais para ser gasta em relações que não te nutrem, em conversas vazias ou em vínculos que existem apenas por costume. Não estamos aqui para fingir, nem para caber em lugares onde precisamos reprimir quem realmente somos. Estamos aqui para conectar de verdade, para olhar nos olhos de alguém e sentir que não precisamos de máscaras. As conexões autênticas são o verdadeiro tesouro da vida. São aquelas relações nas quais você pode ser você mesmo, sem medo de julgamento, onde o silêncio não incomoda e as palavras não são necessárias para se sentir compreendido. Relações superficiais podem preencher o tempo, mas nunca preencherão a alma. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim sentir-se sozinho, porque a solidão não vem da falta de companhia, mas da ausência de conexão real. A autenticidade não se encontra em gestos perfeitos, mas na honestidade. Você não precisa de pessoas que te aplaudem apenas quando tudo vai bem, e sim daquelas que permanecem quando tudo desaba, que te ouvem sem te julgar e te ajudam a se reerguer sem esperar nada em troca. Cada pessoa que chega à sua vida tem um propósito. Algumas te ensinam, outras te acompanham e poucas permanecem para sempre. As conexões verdadeiras não se forçam, constroem-se com presença, escuta e verdade. Não tente impressionar, tente conectar. Não fale para preencher o silêncio, fale para compartilhar o que realmente importa. A alma se alimenta de conversas profundas, de risadas sinceras, de olhares que não escondem nada e de gestos que nascem do coração. Quando você escolhe relações autênticas, sua vida muda. Deixa de se sentir cansado por manter aparências, porque a autenticidade não pesa.
ela liberta. Você não precisa medir suas palavras, nem fingir força. Pode ser vulnerável. Pode dizer, não estou bem, e ainda assim encontrar compreensão em vez de julgamento. É isso que cura, sentir-se visto, ouvido e aceito como é. E quando você aprende a oferecer o mesmo, constrói laços inquebrantáveis. As conexões genuínas não exigem presença constante, mas sim verdade constante. Não importa quanto tempo passe sem se verem, quando a relação é real, a conexão permanece intacta. O carinho sincero não depende da presença física, mas da energia com que alguém pensa em você. Essa sensação de paz, de saber que existe alguém que deseja o seu bem, mesmo em silêncio, é um dos presentes mais puros da vida. Mas para ter relações autênticas, é preciso primeiro ser autêntico consigo mesmo. Você não pode conectar a partir da falsidade, da necessidade de aprovação ou do medo da rejeição. As pessoas percebem quando você finge e também percebem quando fala com o coração. Tenha coragem de se mostrar sem filtros. Fale do que te dói. Compartilhe o que te inspira. Ria com liberdade. A autenticidade atrai autenticidade. Quando você deixa de atuar para agradar, começa a atrair quem te valoriza de verdade. Comece fortalecendo uma relação importante. Diga o que sente, sem adornos, sem medo. Dedique tempo a quem te faz bem, a quem te impulsiona e te traz paz. Não se conforme com vínculos vazios por medo de ficar só. A solidão escolhida é mais saudável do que a companhia que apaga a sua luz. A vida se torna mais rica quando você se cerca de pessoas que somam, que celebram suas vitórias sem inveja e te sustentam nas quedas sem julgamento. Essas conexões são o pulso da vida, a prova de que você não precisa de muitos, apenas de verdadeiros. Cerque-se de corações que te reflitam, de pessoas que te escutem com a alma, que te digam a verdade mesmo quando dói, que te abracem sem motivo e te façam sentir que pertence a algo. Porque no fim, o que realmente importa não é quantos estão ao seu redor, mas quantos te entendem de verdade. A vida é curta demais para vivê-la sem conexões autênticas. Cuide delas, cultive-as e nunca as tome como garantidas, são elas que dão sentido a tudo o mais. Meditação 5. Não deixe que a necessidade de controle te impeça de viver o presente. Não deixe que a necessidade de controle te impeça de desfrutar o presente. A vida não foi feita para seguir um plano exato, nem para que tudo aconteça como imaginamos. Às vezes, a tentativa de controlar tudo é justamente a origem do nosso sofrimento. Queremos que as coisas ocorram no nosso tempo, que as pessoas reajam como esperamos, que o futuro se alinhe com os nossos desejos. Mas a verdade é que o controle absoluto é uma ilusão, e quanto mais tentamos tê-lo, mais nos afastamos da paz. Existe uma parte em você que acredita que, se não estiver no comando, tudo desmoronará. Que se você não guiar o caminho, a vida sairá do rumo. No entanto, o controle nasce do medo, medo de perder, de errar, de não estar preparado. Mas a realidade é que a vida flui melhor quando você a deixa fluir. O que deve ficar, fica. O que deve partir, parte. Você não precisa empurrar os rios, apenas aprender a nadar com eles. O desejo de controlar te rouba o presente porque te mantém preso ao que ainda não aconteceu ou ao que já passou. Ele te faz viver em constante tensão, como se tudo dependesse apenas de você. E enquanto tenta controlar o que está fora, você se desconecta do que está dentro, da sua respiração, da sua paz, do seu prazer em viver. Viver o presente não é deixar tudo ao acaso, mas aceitar que nem tudo depende da sua força. É compreender que você pode planejar, mas também pode confiar.
Observe à sua volta quantas vezes você perdeu momentos lindos preocupado com o que ainda nem aconteceu. Talvez tivesse tudo sob controle, mas não estava realmente ali. Sua mente estava no futuro enquanto a vida acontecia diante de você. Quando você solta a necessidade de controle, algo mágico acontece, a calma aparece. Você começa a sentir o momento, a escutar com atenção, a observar com presença, a respirar sem ansiedade. Deixa de correr atrás do que não pode dominar e começa a desfrutar do que já tem. Aceitar que nem tudo está nas suas mãos não é se render, é amadurecer. É reconhecer que existem forças maiores do que você movendo os fios invisíveis da vida e que sua tarefa não é controlá-las, mas alinhar-se a elas. A vida sempre encontra seu caminho, mesmo quando você não entende como. Às vezes, as coisas não saem como esperado e ainda assim acabam sendo melhores do que você imaginava. Experimente refletir sobre isso. Pense em algo que está tentando controlar neste momento. Uma pessoa, uma situação, um resultado. Perceba como essa necessidade gera tensão, como sua mente se agita e seu corpo se contrai. Agora imagine soltando esse peso, dizendo em voz baixa: vivo este momento sem controlar. Sinta a pressão se dissolver. Quando você aprende a confiar, tudo se torna mais leve. O controle não te protege da dor, apenas te impede de sentir a beleza da vida. As melhores coisas que te aconteceram provavelmente não estavam nos seus planos. Elas chegaram quando você relaxou, quando permitiu que a vida te surpreendesse. Soltar não é perder, é permitir. Permitir que as coisas sejam, que o tempo haja, que a vida cumpra seu propósito. O presente não precisa que você o direcione. Precisa apenas que o viva. Você não precisa saber como tudo vai terminar. Apenas precisa estar aqui, agora. A mente sempre tentará se antecipar, mas a alma só existe no momento presente. Quando você aprende a estar sem controlar, se conecta à verdadeira paz. Lembre-se, o que você pode controlar é sua atitude, sua resposta, sua energia. O resto está fora do seu alcance e tudo bem que seja assim. Pare de lutar contra o rio. Aprenda a fluir, a confiar, a respirar sem medo. Você não precisa ter todas as respostas para aproveitar o caminho. O presente é um presente, um dom que não exige controle, apenas atenção. Abra-o com alegria, com gratidão e com serenidade. Não tente manipular o que a vida já está organizando a seu favor. Viva com o coração livre, porque só quando você solta o controle descobre a leveza de estar verdadeiramente vivo. Meditação 6. A única maneira de encontrar sua paixão é explorar o que te acende. A única maneira de descobrir sua paixão é explorar aquilo que desperta fogo dentro de você. Não espere que ela apareça de repente como uma revelação mágica. A paixão não nasce do pensamento, mas da experiência. Ela está no movimento, na curiosidade, na ação. Muitos passam a vida esperando encontrar seu propósito, mas a verdade é que o propósito se revela enquanto você caminha, não enquanto espera. Se você se sente perdido, se não sabe o que te motiva, a resposta não está em pensar mais, está em experimentar mais. Cada pessoa carrega dentro de si uma centelha, algo que, quando faz, o tempo parece parar, a mente se acalma e a alma se expande. Mas, para descobrir o que é preciso abrir-se ao novo, ao erro, ao desconforto da descoberta. Você não saberá lendo sobre isso, saberá vivendo. E mesmo que se engane às vezes, cada tentativa te aproxima daquilo que realmente te move. A paixão nem sempre grita. Às vezes ela sussurra e só quem tem coragem de ouvir a encontra.
Explorar é um ato de coragem. É deixar para trás a ideia de que você já deveria saber quem é ou o que quer. Ninguém nasce sabendo qual é sua paixão. Ela é construída com curiosidade, com tentativas, com perguntas e com erros. É normal não sentir clareza no início. O importante é se mover, dar pequenos passos na direção do desconhecido. Porque quando você se move, a vida começa a te mostrar caminhos que antes não podia enxergar. Comece lembrando do que te fazia sentir vivo quando era criança, aquilo que te fazia perder a noção do tempo. Talvez fosse criar, imaginar, construir, ensinar, cuidar ou descobrir. Essas lembranças são pistas do que ainda pode acender sua alma. Não subestime os pequenos impulsos, aquela emoção quando fala sobre um assunto, o brilho nos olhos ao ajudar alguém, o entusiasmo ao aprender algo novo. Essas sensações não são aleatórias, são direções. Também está tudo bem experimentar e não sentir nada. Cada tentativa que não desperta paixão é uma porta fechada que te conduz à certa. O importante não é acertar rápido, mas seguir com consciência. Às vezes, a paixão chega disfarçada de curiosidade, outras vezes de desafio ou simplesmente de diversão. Nem toda paixão precisa ser grandiosa ou virar uma carreira. Algumas existem apenas para lembrar que você está vivo, e isso já basta. Cerque-se de pessoas que te inspirem, que falem de ideias, de sonhos e de projetos. A energia é contagiosa, e quando você se aproxima de pessoas apaixonadas, começa a despertar dentro de si o mesmo fogo. Não busque validação, busque conexão. Observe quem vive com brilho no olhar e pergunte-se o que faz essa pessoa vibrar. Talvez ali esteja a inspiração para acender sua própria chama. Não se culpe por ainda não tê-la encontrado. Às vezes, a paixão demora porque antes é preciso se conhecer melhor. A vida te prepara para recebê-la quando você estiver pronto, quando parar de buscá-la com ansiedade e começar a buscá-la com abertura. Lembre-se, a paixão não é apenas o que você faz, é a forma como você vive. É a energia com que se entrega ao que ama. Faça uma lista das coisas que sempre quis experimentar e se permita fazê-las sem expectativas. Talvez descubra algo que mude seu rumo, ou apenas confirme que não era por ali. Em ambos os casos, você ganha clareza, experiência e crescimento. Cada tentativa é um passo em direção à sua verdade. Não há mapa exato, nem fórmula rápida. A paixão se constrói no ritmo da sua curiosidade. Um dia, enquanto faz algo que ama e o tempo desaparece, você a reconhecerá e estará no seu sorriso, na sua paz e na sensação de estar exatamente onde deveria estar. Sua paixão é uma centelha esperando para ser acesa. Explore, ouse, erre, experimente e sinta. Não espere ter tudo claro para começar, porque a clareza vem com o caminho. Viva com curiosidade e entusiasmo, e verá como, pouco a pouco, sua vida se ilumina com propósito e fogo interior. Meditação 7. Não permita que o medo do fracasso te impeça de seguir em frente. Não permita que o medo do fracasso te paralise. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, mas por falta de ação. O que as bloqueia não é o erro, é o medo de errar. Mas o medo do fracasso não impede que você falhe, apenas impede que avance. E nesse esforço de se proteger da dor, você acaba perdendo algo muito maior, a chance de crescer. O fracasso não é o fim do caminho, é parte dele. Ninguém chega longe sem tropeçar, ninguém aprende sem cair. Cada passo, mesmo aquele que sai diferente do esperado, te aproxima da sua versão mais forte e mais sábia. O erro não te define, ele te treina. É um espelho que mostra o que ainda precisa ser melhorado, não uma sentença que te condena. Quando o vê dessa forma, o fracasso deixa de ser ameaça e se transforma em mestre. Ele não te tira valor,
te dá experiência. Não te faz menos capaz, te torna mais real. Pense em quantas vezes você desistiu antes de começar algo por medo de não conseguir. Quantas ideias ficaram apenas na mente, quantas oportunidades passaram porque o medo sussurrou. E se der errado? Mas e se der certo? E se justamente o que você teme for o que vai te fazer crescer? O medo te convence de que é mais seguro não tentar, mas não fazer nada também é uma forma de fracassar, porque quem não se arrisca já perdeu a oportunidade. Cada erro traz em si uma semente de aprendizado. Às vezes, o que você chama de fracasso é apenas um desvio necessário para te colocar na direção certa. A vida não está te punindo quando algo dá errado. Está te preparando para o que é realmente seu. Mas se você não agir, se não der o primeiro passo, nunca saberá o que poderia ter conquistado. O verdadeiro fracasso não está em cair, mas em desistir cedo demais. Aprender a falhar sem desistir é uma arte. Isso significa aceitar que a perfeição não existe e que avançar com medo é melhor do que ficar parado esperando o momento ideal, porque esse momento nunca chega. O medo sempre encontrará uma nova desculpa para te deter. A coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. É olhar para a possibilidade de errar e dizer, não importa, eu vou tentar mesmo assim. Comece com um pequeno passo. Você não precisa entender tudo, só precisa começar. Cada ação é uma vitória sobre o medo. E quando algo não sair como planejado, em vez de se culpar, pergunte, o que posso aprender com isso? Essa pergunta simples transforma o fracasso em sabedoria. Com o tempo perceberá que os maiores avanços não vieram dos acertos imediatos, mas das quedas que te ensinaram a crescer. Cerque-se de pessoas que compreendam isso, que não te julguem por falhar, mas te encorajem a continuar. Estar perto de gente corajosa te lembra que errar não é motivo de vergonha, mas parte natural do processo. Ninguém que realizou algo grandioso fez isso sem falhar antes. Todos enfrentaram dúvida, medo e crítica, a diferença é que não pararam. Não deixe que o medo do fracasso se disfarce de prudência. Você não precisa de garantias para seguir, precisa de fé em si mesmo. Cada tentativa conta, mesmo as que não saem como esperado. Cair não é retroceder, é acumular lições que te impulsionarão mais longe depois. O fracasso é apenas um passo no caminho, não o fim da jornada. Quando aprender a vê-lo como parte natural da vida, o medo perderá o poder sobre você. Siga com coragem. Dê passos firmes, mesmo com dúvidas. A vida recompensa quem ousa. E lembre-se sempre, cada queda enfrentada com determinação se transforma em um degrau rumo ao seu sucesso. O medo não pode te parar, a não ser que você escolha parar por ele. Meditação 8. A vida é curta demais para vivê-la sem esperança. A vida é curta demais para ser vivida sem esperança. Sem aquela centelha interior que te impulsiona a acreditar que algo bom ainda pode acontecer. Sem ela, os dias perdem cor, o coração se apaga e os sonhos parecem distantes. A esperança é o fio invisível que te sustenta quando tudo ao redor parece desmoronar. É aquela voz silenciosa dentro de você que diz, ainda dá para tentar, mesmo quando o mundo parece em silêncio. Você não precisa ver tudo com clareza para continuar, só precisa acreditar que vale a pena seguir. Haverá momentos em que tudo parecerá sem sentido, em que os esforços não dão frutos, em que a vida pesa mais do que o esperado. É justamente nesses instantes que a esperança se torna refúgio. Ela não é negação da realidade, é confiança de que a dor não será eterna, de que cada noite traz em si um novo amanhecer. A esperança não te afasta dos problemas, te dá coragem para enfrentá-los. Ela te lembra que mesmo sem poder controlar tudo o que acontece, você pode escolher como reagir. O desespero te paralisa, mas a esperança te move.
É o que diferencia quem desiste de quem resiste, quem vê obstáculos de quem enxerga possibilidades. Quando você se permite acreditar que algo bom pode surgir, tudo dentro de você começa a mudar. Seus pensamentos se expandem, sua energia se eleva e, com isso, o rumo da sua vida também muda. A esperança não apenas te fortalece, ela te orienta. Muitos esperam se sentir esperançosos para agir, mas a verdade é o oposto, é a ação que desperta a esperança. Não espere a motivação cair do céu. Dê um passo, mesmo pequeno, e verá a fé renascer dentro de você. Cada vez que escolhe tentar mais uma vez, mesmo cansado, a esperança cresce silenciosamente no seu coração. Cerque-se de pessoas que te inspirem, que falem de possibilidades, não de limitações. A esperança precisa de ambientes onde possa respirar. As conversas que você tem, os lugares que frequenta e as ideias às quais se expõe influenciam diretamente na forma como enxerga o mundo. Cuide do seu entorno. Não se alimente de pensamentos que te apagam. Busque o que te acende. Pode ser um livro, uma música, uma conversa, uma lembrança ou um propósito. Tudo o que te conecta com a possibilidade de algo melhor mantém sua alma viva. Mas lembre-se, esperança não é passividade. Não se trata de esperar que as coisas mudem sozinhas, e sim de manter a fé enquanto você faz a sua parte. É a união entre confiança e ação. É saber que mesmo que hoje doa, amanhã pode ser diferente. Que mesmo que algo tenha acabado, algo novo pode começar. E se os resultados ainda não apareceram, a esperança sussurra, não acabou. Às vezes, ela não vem em forma de grito, mas de um sussurro calmo que te convida a continuar mais um dia. Nem sempre brilha intensamente, mas até a chama mais pequena é suficiente para te manter de pé. Você não precisa de todas as respostas, apenas de fé de que as encontrará no momento certo. Quando perde a esperança, você se desconecta da vida, mas quando a recupera, tudo ganha novo sentido. Percebe que não se trata apenas de sobreviver, mas de viver com propósito, com amor, com entusiasmo. A esperança transforma a forma como você vê o mundo. Onde antes via um fim, agora enxerga um recomeço. Onde havia escuridão, agora há aprendizado. Olhe para o futuro com os olhos do coração. Acredite na sua capacidade de se reerguer, de se reinventar, de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Não importa quantas quedas tenha sofrido, sempre é possível se levantar. A esperança é essa mão invisível que te ergue quando suas forças parecem acabar. A vida é curta demais para ser vivida sem esperança. Não se renda à tristeza nem ao cansaço. Levante o olhar e lembre-se, enquanto houver fôlego, ainda há caminhos a seguir, amores a viver e sonhos a realizar. A esperança é a luz que guia o seu caminho. Abrace-a, proteja-a e deixe que ilumine cada passo na direção da vida que você nasceu para viver. Meditação 9. Não deixe que o passado te impeça de confiar novamente. Não deixe que o passado te impeça de confiar de novo. Às vezes, as feridas mais profundas não se veem, mas se sentem. Cada vez que você tenta se aproximar de alguém e sua mente sussurra: cuidado, não cometa o mesmo erro. Essa voz nasce do medo, do eco de uma dor que você não quer repetir. Ela tenta te proteger, mas na verdade te aprisiona. Ela te mantém seguro. Sim, mas também te mantém sozinho. Você não pode construir um futuro pleno enquanto carrega o peso do ontem. Cada decepção, cada traição, cada perda deixa uma marca, mas essa marca não precisa se transformar em corrente. Se permitir que o passado guie suas decisões, acabará fechando portas antes mesmo de descobrir o que há atrás delas. Nem todas as pessoas são iguais. Nem todas as histórias se repetem. Existem corações nobres, amizades leais e amores sinceros esperando por você.
mas eles não conseguirão entrar se você continuar erguendo muros em vez de pontes. Confiar novamente não é esquecer o que aconteceu, e sim curar-se o suficiente para não deixar que o passado te defina. Quando você decide abrir o coração, não o faz pelos outros, o faz por si mesmo. Viver em constante desconfiança é viver pela metade. É permitir que as feridas controlem o presente. Você não pode mudar o que te fizeram, mas pode escolher que isso não tenha mais poder sobre quem você é agora. O medo de se ferir outra vez pode ser tão intenso que você começa a se proteger até das coisas boas. Fica mais reservado, mais distante e sem perceber, constrói uma vida sem proximidade emocional. Mas o isolamento não cura, apenas entorpece. A verdadeira cura chega quando você se permite sentir de novo, quando confia aos poucos e descobre que nem tudo termina em dor. Confiar novamente é um ato de coragem. Não se trata de fazer isso cegamente, mas com consciência. Aprender com o passado te dá sabedoria, mas não deve te tirar a capacidade de acreditar. O passado te mostrou o que você não quer, e isso é valioso. Use-o como guia, não como prisão. A confiança não surge de uma vez, é construída passo a passo, através de gestos simples e sinceros. Dê um passo hoje. Converse com alguém sem medo. Compartilhe um pouco de si, ainda que seja apenas um fragmento. Quando você se abre, dá ao mundo a oportunidade de te mostrar que ainda existem pessoas boas. E sim, talvez alguém te decepcione novamente, mas também pode surgir alguém que te cuide, que te ouça, que te valorize. Não permita que o medo do que pode dar errado te roube o que pode dar certo. Confiar não é fraqueza, é força emocional. É dizer, eu sei que pode doer, mas mesmo assim escolho acreditar no melhor. Você não faz isso por ingenuidade, mas porque sabe que sua alma merece viver em paz, não em medo. A desconfiança constante te cansa, a abertura te liberta. Quando deixa ir a desconfiança, você recupera seu poder de amar, de se conectar, de viver sem armaduras. Perdoar não significa sempre se reconciliar com quem te feriu. Às vezes, significa se reconciliar consigo mesmo. Perdoar por ter confiado, por não ter percebido os sinais, por ter se entregado com pureza. Confiar não foi um erro, foi uma lição, uma prova que te ensinou a discernir. Hoje, você pode confiar novamente, mas agora com sabedoria, não com medo. Seu coração não está quebrado, está apenas em pausa, esperando que você o deixe bater livremente outra vez. Não o mantenha preso na cela do passado. Permita que ele sinta o novo, o inesperado, o sincero. As melhores conexões surgem quando você abaixa a guarda, quando se permite acreditar que a vida ainda tem coisas boas reservadas para você. O passado não define sua capacidade de confiar. Você é mais forte que suas feridas, mais sábio que suas quedas e mais corajoso do que imagina. Não tenha medo de abrir o coração outra vez, porque cada vez que escolhe confiar, você dá um passo em direção à paz e ao amor verdadeiro que merece viver. Meditação 10. A única maneira de encontrar sua força é superar seus desafios. A única maneira de encontrar sua verdadeira força é superar os desafios. Não existe outro caminho. Nenhum livro, conselho ou discurso pode te dar a fortaleza que só nasce quando você atravessa aquilo que um dia pensou que não suportaria. É nos momentos de dificuldade, quando tudo parece desmoronar, que você descobre do que realmente é feito. Cada obstáculo que surge não vem para te destruir, mas para revelar o poder oculto que vive dentro de você, aquele que não desperta na zona de conforto, mas na pressão, no cansaço e na dúvida. Quando os dias se tornam pesados e você sente que não pode mais continuar, lembre-se disso, sua força não é medida pelo número de vezes que cai, mas pelas vezes que escolhe se levantar. Você não precisa fazer tudo de forma perfeita, só precisa continuar,
um passo de cada vez. Os desafios não são castigos, são treinamentos. Eles te moldam, te lapidam e te transformam em alguém mais resistente, mais consciente do próprio valor. Muitas vezes você deseja que as coisas fossem mais fáceis, mas se tudo fosse simples, nunca haveria crescimento. A dificuldade é o solo fértil onde floresce a resiliência. Sem desafios, sua força interior permaneceria adormecida, esperando um motivo para despertar. Quando a vida te empurra ao limite, ela não está te punindo, está te oferecendo a oportunidade de perceber que seus limites eram mentais, não reais. Cada vez que você decide avançar, mesmo com medo, se torna mais forte. Superar desafios não é não sentir dor, medo ou exaustão, é seguir adiante apesar deles. A verdadeira força não é frieza nem dureza, é manter o coração firme, mesmo quando ele treme. É olhar para uma situação difícil e dizer, não sei como, mas eu vou continuar. Essa decisão silenciosa é o início de toda transformação profunda. Se você está enfrentando algo que dói, não se pergunte por que isso está acontecendo comigo, e sim para que isso está acontecendo. O que essa situação quer te ensinar? Que parte de você precisa se fortalecer? Que habilidade ou virtude a vida está te pedindo para desenvolver? Talvez o desafio que hoje te pesa não tenha vindo para te deter, mas para te preparar para algo maior. Não há vitória sem batalha, nem crescimento sem desconforto. Comece com passos pequenos. Você não precisa resolver tudo hoje, apenas dar o próximo passo possível. Divida o problema em partes, faça o que puder com o que tem. Cada avanço, por menor que pareça, é um sinal de superação. E lembre-se, não se compare com ninguém. Cada caminho é único. Alguns caminham rápido, outros devagar. O importante é não parar. Cerque-se de pessoas que te inspirem a ser mais forte, não de quem alimenta seus medos. Às vezes, superar um desafio exige silêncio, foco e fé. Você não precisa contar a todos o que está enfrentando, precisa apenas lembrar a si mesmo por que começou. A força interior não faz barulho, ela se constrói na calma, na constância, nos dias em que ninguém vê, mas você segue dando o seu melhor. Quando conseguir vencer aquilo que hoje te pesa, vai olhar para trás e se surpreender com tudo o que foi capaz de suportar. Vai entender que a dor não foi sua inimiga, mas sua mestra. Que cada queda foi um passo rumo à sua maturidade emocional e à sua sabedoria. Que cada obstáculo que parecia impossível foi o ginásio onde seu caráter foi forjado. Não fuja dos desafios. Cada dificuldade é uma porta que te conduz a uma versão mais forte, mais consciente e mais confiante de si mesmo. A vida não exige que você seja invencível, apenas que seja corajoso. E coragem não significa ausência de medo, mas a decisão de não deixar que ele te impeça de seguir. Os desafios são o cadinho onde sua força é moldada. Enfrente-os com determinação, fé e confiança em si mesmo, com a certeza de que tudo o que hoje parece impossível amanhã fará parte da sua história de superação. Não se subestime. Dentro de você existe uma fortaleza que ainda não conhece, e a única maneira de encontrá-la é enfrentando o que mais teme, até perceber que sempre foi mais forte do que imaginava. Meditação 11. Não deixe que a necessidade de agradar te faça perder a sua voz. Não permita que o desejo de agradar aos outros te faça esquecer quem você é. Você passa tanto tempo tentando ser aceito, evitando conflitos e querendo ser simpático, que aos poucos começa a ceder partes de si mesmo. Diz sim quando quer dizer não. Sorri quando algo te incomoda. Adapta-se às expectativas dos outros até que um dia se olha no espelho e já não sabe o que realmente sente ou pensa. Viver para agradar é uma forma lenta de desaparecer. Às vezes, você acredita que ceder é um ato de bondade, mas quando o faz à custa de si mesmo, torna-se abandono próprio.
Cada vez que cala sua opinião por medo de desagradar, ensina aos outros que sua voz não tem importância. E o mais perigoso é começar a acreditar nisso também. Seu valor não está em quantas pessoas te aprovam, mas em quão fiel você é à sua verdade, mesmo que isso signifique que alguns se afastem. Dizer o que pensa não te torna uma pessoa difícil, te torna autêntico. O silêncio imposto pelo medo não é paz, é repressão. Falar com autenticidade não significa ser agressivo ou impor sua verdade, mas ter coragem de expressar o que sente com respeito e firmeza. Quando você faz isso, recupera o controle da própria vida, porque deixa de viver segundo o roteiro dos outros e passa a viver de acordo com sua essência. Ser verdadeiro pode incomodar alguns, mas atrai aqueles que realmente vibram na sua mesma frequência. Você não precisa da aprovação de todos, precisa da sua própria coerência. Quando vive tentando agradar, acaba cercado de pessoas que amam uma versão falsa de você. Mas quando decide ser autêntico, pode ter menos pessoas por perto, porém serão as certas, as que te valorizam não pelo que faz, mas pelo que é. Recuperar a sua voz exige prática. Comece observando quando se cala por medo. Pergunte a si mesmo: estou sendo honesto comigo agora? Se a resposta for não, pare. Você não precisa gritar sua verdade, basta dizê-la com calma. Sua voz tem poder, mesmo quando é suave. Dizer o que pensa pode não mudar os outros, mas te transforma, te liberta, te devolve a integridade e a paz. Há momentos em que o silêncio é sabedoria, mas que seja uma escolha, não uma consequência do medo. Não confunda ser gentil com ser invisível. Você pode ter um coração bondoso e, ao mesmo tempo, estabelecer limites firmes. Pode ser empático sem se trair. A autenticidade não é o oposto da bondade, é sua aliada. Cerque-se de pessoas que te ouçam sem te julgar, que te permitam ser quem é, sem precisar disfarçar. E se ainda não encontrou essas pessoas, seja você o primeiro a criar esse espaço. Aprenda a se ouvir. Escreva o que sente. Diga em voz alta o que pensa, nem que seja apenas para si. Quanto mais se ouvir, mais forte sua voz interior se tornará. E chegará o momento em que não poderá mais calá-la. Lembre-se, nada é mais exaustivo do que viver tentando sustentar uma máscara. Agradar a todos é uma batalha perdida, porque sempre haverá quem critique, quem não entenda, quem pense diferente. Mas isso não é um problema seu. Sua missão não é ser compreendido por todos, é viver em paz consigo. Quando age a partir da sua verdade, a culpa desaparece e a liberdade floresce. Sua voz é sua marca, sua identidade. Não a apague por medo do julgamento. Cada vez que fala com o coração, inspira outros a fazer o mesmo. E se sua verdade fizer barulho, que faça. O silêncio não constrói, mas a autenticidade transforma. Sua voz é sua força. Não a troque por aceitação. Fale sua verdade com coragem, mesmo que ela tremule. Porque o dia em que deixar de precisar agradar, descobrirá a paz de simplesmente ser, sem medo, sem máscaras e com a liberdade de um coração autêntico. Meditação 12. A vida é curta demais para ser vivida sem risos. A vida é curta demais para ser vivida sem risadas. Às vezes você leva tudo tão a sério que se esquece de que rir também é uma forma de cura, de libertação e de reconexão com o essencial. Você se preocupa com resultados, com expectativas, com o que os outros pensam e acaba esquecendo de desfrutar o simples fato de estar vivo. O riso não é distração, é remédio. Ele limpa a alma, dissolve o peso dos pensamentos e te lembra que mesmo em meio ao caos, ainda existe beleza, ainda há motivos para sorrir. Quando você ri, tudo se torna mais leve. Os problemas não desaparecem, mas deixam de parecer gigantes.
O riso muda a forma como você vê o mundo, um dia difícil se torna suportável, uma conversa tensa se suaviza, uma tristeza começa a se dissolver. Você não precisa ter uma vida perfeita para rir. Precisa apenas abrir o coração para sentir alegria, sem culpa, sem a ideia de que felicidade é um prêmio reservado para quando tudo estiver em ordem. Rir não é negar os problemas, é não permitir que eles te devorem. É um ato de resistência, uma declaração silenciosa de força. Quando escolhe rir, mesmo nos dias cinzentos, está dizendo: isso não vai me destruir. Essa é a magia do riso. Ele transforma sua energia, eleva seu ânimo e te lembra que a vida também pode ser leve, que nem tudo precisa ser uma luta. Às vezes, sem perceber, você se cerca de tanta seriedade que se desconecta da alegria espontânea. Mas o riso não te torna menos maduro, te torna mais humano. Recuperar a capacidade de rir de si mesmo é um ato de sabedoria. Significa que você já não precisa fingir perfeição, que aceita seus erros com leveza e entende que nada é mais importante do que a paz interior. Lembre-se de quando riu até doer o estômago. Por alguns minutos, tudo o resto deixava de existir. O riso te traz de volta ao presente, silenciamente te conecta com os outros, porque não há laço mais genuíno do que uma gargalhada compartilhada. As pessoas que riem contigo criam conexões invisíveis. O riso une, cura e dissolve ressentimentos. Procure motivos para rir todos os dias. Não espere que tudo esteja perfeito. Às vezes, basta enxergar o lado cômico das pequenas coisas, um erro, uma situação absurda, um dia ruim que parece uma comédia. A vida tem senso de humor, e quando você aprende a reconhecê-lo, tudo se torna mais suportável. Uma simples risada pode ser o primeiro passo para sair de um pensamento negativo, para quebrar a tensão, para lembrar que você ainda está aqui e que ainda há motivos para aproveitar. Cerque-se de pessoas que te façam rir, que transmitam alegria, não daquelas que vivem presas na amargura. A energia é contagiosa, e assim como a negatividade se espalha, o riso também se multiplica. Escolha conscientemente estar perto de quem traz leveza. Nem todas as conversas precisam ser profundas. Às vezes, o que mais cura é uma conversa boba, uma piada ruim ou uma risada compartilhada no meio do caos. Ria também de si mesmo. Não se castigue por errar. Ria das suas falhas, das suas distrações, dos seus momentos humanos. Nada é mais libertador do que não se levar tão a sério. O riso transforma medo em aprendizado, erro em experiência e dias comuns em memórias felizes. A vida passa rápido, e entre tanto esforço para resistir, provar e conquistar, você pode esquecer de viver. Não permita isso. O riso é o lembrete de que você ainda está vivo, de que há luz dentro de você. Permita-se sorrir sem motivo, rir até as lágrimas, espalhar alegria. O riso é a música da vida, deixe que ela toque todos os dias, que embale seus passos, que ilumine suas sombras. Você não precisa de um grande motivo para rir, a própria vida, com tudo o que tem, já é razão suficiente. Ria com liberdade e verá como tudo ao seu redor começa a brilhar com uma nova luz. Meditação 13. Não deixe que o medo de errar te mantenha no seguro. Não deixe que o medo de errar te mantenha no seguro. Essa é uma das armadilhas mais sutis e perigosas que te afastam de uma vida plena. O medo do erro se disfarça de prudência, de lógica, até de bom senso, mas na verdade é uma prisão invisível que te rouba o movimento e o crescimento. Ele te convence de que ficar onde está é mais seguro, mas o que realmente faz é roubar de ti a chance de descobrir quem poderia ser. A verdade é simples: se só fazes o que já sabes fazer, nunca descobrirás do que és capaz. O erro não é inimigo, é mestre, é o treinador silencioso da alma,
a prova necessária para o amadurecimento. Ninguém aprende sem tropeçar. Ninguém evolui sem falhar. Muitos preferem não tentar nada por medo de errar, sem perceber que isso é o verdadeiro fracasso. Porque ao não arriscar, não apenas evitas o erro, evitas também o aprendizado, a experiência e a transformação. A perfeição não ensina, o imperfeito sim. A zona de conforto parece tranquila, mas a longo prazo sufoca. É como viver num quarto pequeno enquanto há um mundo inteiro lá fora te esperando. O medo sussurra que o risco é perigoso, mas o verdadeiro perigo é viver paralisado, assistindo a vida passar enquanto os sonhos murcham dentro de ti. Quando algo te assusta, é sinal de que ali há crescimento. O medo nem sempre é aviso de perigo, às vezes é o indicador de expansão. Se erras, aprendes, se acertas, avanças. Em ambos os casos, ganhas, mas se paralisares, perdes duas vezes. Não aprendes e não avanças. Atreve-te a errar. Dá passos pequenos, mas dá passos. Ninguém aprende a andar sem cair. Ninguém se torna mestre sem antes ter sido aprendiz. A vida não recompensa a perfeição, e sim a coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Faz mesmo tremendo, faz mesmo com dúvida. Porque cada vez que escolhe seguir em frente apesar do medo, o medo perde força. Cada tentativa te aproxima, mesmo que pouco, da tua melhor versão. Cerca-te de pessoas que celebrem a tua coragem, não de quem critica as tuas quedas. Gente que entende que errar não é fraqueza, é humanidade. Todos que chegaram longe falharam 1000 vezes antes. A diferença não foi sorte, foi persistência. Cada erro traz informação, mostra um caminho novo, ensina o que melhorar. Não existe fracasso quando há aprendizado. O verdadeiro erro é desistir. Não temas falhar. Teme ficar parado, esperando uma segurança que nunca virá. A vida recompensa os que se atrevem. Deixa de esperar garantias e dá o passo. Talvez não saia perfeito, mas sairá verdadeiro. E o verdadeiro sempre vale mais do que o seguro. Ri dos teus erros, aprende com eles e segue. O medo nunca desaparece, mas tu podes tornar-te maior do que ele. Avança, mesmo sem certeza. Porque a coragem não garante o sucesso, mas garante que vivas de verdade. Meditação 14. A única maneira de encontrar o teu propósito é ouvir o teu coração. A única maneira de encontrar o teu propósito é ouvir o teu coração, não as vozes do mundo, não as expectativas dos outros, mas aquela voz suave dentro de ti que sempre soube o que realmente queres. Passaste tempo demais tentando encaixar-te em moldes alheios, buscando aprovação em caminhos que não te pertencem. O propósito não está no que o mundo espera de ti, mas naquilo que te faz sentir vivo, no que te dá energia mesmo quando ninguém entende. O teu coração sempre soube o caminho, mas o ruído externo, as opiniões, os medos, as comparações, abafou essa voz. Quando fazes silêncio e escutas com atenção, essa voz volta, firme e clara. Ela te lembra o que amas, o que te emociona, o que dá sentido à tua existência. O propósito não se busca desesperadamente, ele se revela quando tens coragem de ser honesto contigo mesmo. Muitos perseguem o que acreditam que devem querer: sucesso, reconhecimento, estabilidade. Mas mesmo quando alcançam, sentem um vazio, porque o propósito não se mede em resultados, mas em paz interior. Não se trata do que fazes, mas de como te sentes enquanto fazes. Viver com propósito é alinhar as tuas decisões com os teus valores, as tuas ações com as tuas emoções e o teu tempo com o que realmente importa. Não é sobre produtividade, é sobre plenitude. Encontrar o teu propósito requer paciência, introspecção e coragem. Coragem para soltar o que já não vibra contigo.
coragem para decepcionar os outros, se isso significar não trair a ti mesmo. Coragem para recomeçar, mesmo sem saber o destino final. Quando segues o que sentes, as peças começam a encaixar-se. As oportunidades aparecem, a vida flui. O teu propósito pode ser simples: ajudar, inspirar, criar, ensinar, cuidar. O importante não é o tamanho, é a verdade. Pergunta-te: o que eu faria mesmo que ninguém me pagasse? O que me faz perder a noção do tempo? As respostas estão aí, esperando a tua escuta. Quando vives com o coração, deixas de competir e passas a conectar. Já não precisas provar nada, apenas ser. E percebes que o teu caminho tem o teu ritmo, o teu destino. O importante não é chegar rápido, é chegar verdadeiro. Haverá dúvidas, sim, mas cada vez que escolhes a tua verdade, aproximas-te do teu propósito. Não te culpes se ainda não o encontraste. Às vezes ele surge nos momentos mais simples, nos gestos mais pequenos. Cerca-te de quem te inspira, evita quem apaga o teu entusiasmo. O teu propósito floresce onde há energia viva, não onde há medo. Ouvir o coração não é egoísmo, é amor próprio. Porque quando vives desde a tua verdade, não só te transformas o mundo à tua volta. A tua paixão vira luz, a tua autenticidade vira exemplo. O teu coração sabe o caminho. Escuta-o, segue-o, confia nele. Não precisas ter todas as respostas, apenas dar o primeiro passo com fé. Vive uma vida que te faça sentir vivo, uma vida com sentido, uma vida que ao final te permita dizer: segui meu coração e valeu a pena. Meditação 15. Não permitas que a inveja te roube a paz. Não permitas que a inveja te roube a paz, porque quando olhas demais para o que os outros têm, deixas de ver o que já é teu. A inveja é uma armadilha silenciosa, que se disfarça de admiração, mas no fundo te faz sentir pequeno. E enquanto observas os outros, esqueces de cuidar e valorizar a tua própria caminhada. A inveja nasce da comparação, quando esqueces que cada pessoa tem o seu ritmo, o seu tempo e o seu destino. O que vês nos outros é apenas um fragmento, uma cena escolhida. Talvez admires o sucesso alheio, mas não vês as noites em claro, as renúncias, as dores. Comparar é inútil, porque cada caminho tem um preço e um propósito diferentes. Cada vez que te comparas, afastas-te de ti. Passas a medir o teu valor pelas conquistas dos outros, esquecendo que a tua missão não é competir, é evoluir. Ninguém floresce olhando o jardim alheio. Cuida do teu. Rega o teu solo. Valoriza cada avanço, por pequeno que pareça. A gratidão é o antídoto da inveja. Quando esqueces de agradecer, desejas o que não tens. Mas quando agradeces, percebes que tens mais do que imaginavas. A inveja sussurra: falta-me algo. A gratidão responde: tenho mais do que preciso. Admirar sem invejar é sabedoria. Ver alguém brilhar e dizer: se ele conseguiu, eu também posso. Isso transforma a comparação em motivação. Invejar, ao contrário, te enfraquece e te desconecta do teu poder. Cada conquista que admiras pode ser um espelho do que é possível para ti. Se a inveja surge, observa-a sem culpa, ela mostra o que o teu coração deseja. Usa-a como bússola, não como prisão. Evita ambientes que alimentam a comparação constante. As redes sociais, por exemplo, mostram apenas vitrines, não realidades completas. Desliga-te do que drena tua energia e volta-te para ti. O teu valor não depende de aplausos, mas da paz de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que fizeste o teu melhor. Cerca-te de pessoas que se alegrem com as tuas vitórias e alegra-te com as delas também. O sol brilha para todos e a luz dele não se esgota ao iluminar outro. A inveja é sombra,
e toda sombra desaparece quando olhas para a tua própria luz. Foca-te no teu processo, na tua gratidão, no teu crescimento. Não precisas competir com ninguém, apenas ser melhor do que foste ontem. Vive com a serenidade de quem é grato e com a força de quem segue em paz. Se chegaste até aqui, felicita-te. Isso mostra o teu compromisso com o crescimento interior. Escreve nos comentários: hoje desperto com força, sou estoico. Repete como um decreto, uma promessa à tua mente. Cada palavra dita com convicção reprograma o teu subconsciente para ser mais forte, disciplinado e calmo. Celebra a tua constância. Dá-te crédito. E antes de sair, deixa o teu like, inscreve-te e ativa o sino. Porque aqui treinamos a mente todos os dias, com calma, com propósito e com poder. Lembra-te, cada manhã é uma nova oportunidade para despertar com força, gratidão e sabedoria estoica.